Boa tarde. Nesse podcast, iremos falar do nosso artigo Teoria Sociológica e Karl Marx, uma relação com o trabalho escravo no Brasil. Ele será apresentado por Ana Luísa Viana, Fernanda Marques, Gabriela Araújo, Rafaela Loyola e Sofia Gonçalves. Para entender melhor o trabalho escravo e sua relação com o capitalismo no Brasil, vamos usar a teoria sociológica de Karl Marx. Para fazer essa análise desde o período colonial até os dias atuais, levando em consideração as desigualdades raciais e as particularidades brasileiras, também teremos como aporte teórico as interpretações dos marxistas contemporâneos, para que esse tema possa ser compreendido em suas diferentes formas e com o devido rigor científico. A autora Carmen Corato, no texto Formação Social Brasileira e Interface com as Relações Raciais, cita a importância de retomar um dos pilares da teoria marxiana, que é de suma importância para remembrar que a história da humanidade ela é tida como a história do desenvolvimento do ser social, que demonstra a relação de junção entre forças produtivas e relações de produções que correspondem e produzem um determinado modo de produção com o objetivo de satisfazer as necessidades materiais e que varia de acordo com as contradições do capital. Se as relações com os meios de produção ela é privada, ou seja, com a apropriação privada do que é socialmente produzido, implica na criação das classes sociais, que elas se opõem de maneira incessante entre os que produzem e os que se apropriam, resultando na luta de classe. E é importante ressaltar que os burgueses, eles são responsáveis por se apropriar dos bens socialmente produzidos, enquanto o proletariado, ele é responsável por produzir incessantemente cada vez mais com o objetivo de aumentar o lucro do modo de produção capitalista. Como contribuição dos marxistas contemporâneos, temos o entendimento de que mesmo com o capitalismo como modo de produção mundializado, cada país tem suas particularidades, atentando para a formação social que vai implicar na constituição do capitalismo em cada país, na divisão social e internacional do trabalho, nas classes sociais e no papel do Estado. Carmen Corato, que é uma das autoras que a gente encontrou, procura entender as particularidades brasileiras e defende a tese que afirma que a formação social brasileira se deu a partir do modo de produção escravista colonial, tese que foi posta por Jacob Gorender, Ciro Flammarion Cardoso e Décio Sais. E, de acordo com eles, a colonização do Brasil ocorreu com a chegada dos portugueses, que estavam em um período de transição do feudalismo para o capitalismo, e que o embate com os povos indígenas que já habitavam aqui resultou nesse novo modo de produção, o escravista colonial, que primeiro se baseou na extração de riquezas naturais, depois na extração de bens agrícolas, com o sistema plantation, que utilizava de latifúndio e trabalho escravo africano. Foi a partir desse modo de produção que foi possível que o capital mercantil se desenvolvesse e que ocorresse a mudança do feudalismo pela acumulação primitiva de capitais nas metrópoles, no caso Portugal. E essa acumulação representa as condições necessárias para a exploração de mais-valia do trabalhador livre, que permite o desenvolvimento do capitalismo com os fins de lucro e acumulação. O modo de produção escravista foi fundamentado na ideologia racista que afirmava a superioridade de uma raça sobre a outra. E essa ideologia serviu como justificativa para a exploração do trabalho de corpos negros durante o período da escravidão. Infelizmente, essa mentalidade racista permeou a formação social brasileira, resultando em desigualdade social desde a época da escravatura até os dias de hoje. E apesar da abolição da escravatura em 1888, ocorrida devido às pressões e toda a história que a gente já sabe ou deveria saber, as elites brasileiras garantiram que o processo fosse conduzido de maneira a assegurar a concentração de terras e a manutenção do poder na mão de poucos. Infelizmente, não foram tomadas as medidas adequadas para reparar os danos causados à população negra liberta. E como resultado disso, os recém-libertos e seus descendentes foram e enfrentam ainda hoje uma marginalização contínua na sociedade. A ausência de reparação histórica, econômica e social impossibilitou que a população negra descendente dos libertos superasse as barreiras impostas e alcançasse uma igualdade de oportunidade. E isso, segundo a autora, explica os índices alarmantes que apontam que a maioria dos brasileiros em situações de pobreza e extrema pobreza são pessoas negras. O
Manifesto do Trabalho Escravo do Brasil no século XXI, escrito pela Organização do Trabalho, aponta que atualmente há persistência do trabalho escravo, apesar de sua reformulação no contexto capitalista. E esse contexto ele é definido pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania em um trabalho forçado cujas jornadas são exaustivas e restringem a liberdade do trabalhador, seja com o confisco de documentos ou cerceando o uso de meios de transporte. Na maioria dos casos, essas pessoas elas são aliciadas por outros indivíduos denominados gatos e elas são submetidas a condições desumanas como alojamento precário, alimentação inadequada, falta de saneamento básico e maus tratos. E isso afeta tanto a saúde dessas pessoas que ao ficarem doentes, elas são abandonadas e ficam à mercê da própria sorte. A liberdade dos trabalhadores e a destituição de propriedade acontece através do processo de acumulação, responsável por deixar o trabalhador apenas com a sua força de trabalho e para sua sobrevivência ele precisa vender para os capitalistas, que são os detentores dos meios de produção e que utilizam a sua força de trabalho no processo de produção para gerar mercadorias que posteriormente serão vendidas. É durante o processo de produção que a gente consegue notar a sustentação do sistema capitalista, em que a exploração acontece com a apropriação de mais-valia, que é uma parte produzida pelo trabalhador, só que não consta em seu salário, e o maior intuito dela é ganhar lucros que serão direcionados novamente para o processo de acumulação, que é essencial para a perpetuação do sistema e firma submissão do trabalho ao capital. A crescente e constante necessidade de acumulação às custas do trabalhador é inerente ao modo de produção capitalista, que sempre visa estratégias e mecanismos para aumentar a taxa de mais-valia, e um desses mecanismos que se pode notar é a superexploração do trabalho, que é presente no trabalho análogo à escravidão na contemporaneidade. Segundo as autoras Auriane Alves Santana e Cristiane Senhorinha Soares Campo, com a substituição da escravidão, as formas de exploração que passam a ser executadas no decorrer da expansão do capitalismo permanecem acompanhadas do consumo excessivo da força de trabalho, somada à incorporação de mecanismos para a retenção da mais-valia através de inúmeras tentativas de aumento da jornada de trabalho, de baixa remuneração e condições de trabalho precárias. Assim sendo, esse processo de reformulação do trabalho escravo no capitalismo ocorre por ser vantajoso à acumulação, a ter um custo de mão de obra baixíssimo, aliado a altas taxas de lucro. Ademais, pela necessidade de aumento da taxa de mais-valia, esse modo de produção descarta pessoas que, ao serem impossibilitadas de conseguir um emprego, servem para auxiliar na diminuição geral dos salários, fator que contribui para que essa mão de obra ociosa seja cooptada a aceitar qualquer trabalho e possa encontrar-se em uma situação de trabalho escravo. Bom, segundo o que a gente estudou pelo autor Thales Moreira, é essencial compreender que as sequelas sociais decorrentes do processo de escravidão no Brasil e a sua continuidade no momento pós-abolição contribuíram para a exclusão e marginalização das pessoas negras na sociedade. Infelizmente, nesse período, não houve um real interesse em integrar as pessoas negras de forma igualitária na sociedade. E esse contexto reforçou e ainda reforça a perpetuação de um imaginário social racista. Como resultado disso, a população negra é, ainda hoje, a maioria nos índices de pobreza de pessoas mais pauperizadas do sistema. Esses números refletem a desigualdade estrutural enfrentada por essa população, que se torna alvo fácil de cooptação para aceitar trabalhos análogos à escravidão por pura necessidade, o que as obriga a retornar às condições de trabalho semelhantes às vivenciadas durante o período colonial brasileiro. Concluindo esse podcast, mediante o que foi exposto, é perceptível que no Brasil tem em sua formação social as marcas históricas da escravidão, que se instituiu aqui com a chegada dos portugueses em 1500. E resulta com um modo de produção escravista colonial, que explora os corpos negros apoiados no racismo, servindo para a acumulação primitiva. Contudo, mesmo após a abolição da escravidão, pela necessidade de destituição dos trabalhadores dos meios de produção para a criação de trabalhadores livres e desenvolvimento do capitalismo, as pessoas negras foram marginalizadas. E com o desenvolvimento desse novo modo de produção, a exploração do trabalho foi brutal. E por sua intensa lucratividade, que é essencial ao sistema, persiste o trabalho escravo, que não por acaso explora a sua maioria
pessoas pobres e negras, representando esse legado histórico brasileiro. Logo, a escravidão é uma das particularidades que permitiu o desenvolvimento do capitalismo no Brasil.